A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Graças a Deus, hoje eu quero relatar para os irmãos um comando que o Senhor me deu logo no início da minha conversão, quando eu aceitei a Jesus. Eu tinha vícios, estava na prostituição, estava no pecado, vivi uma vida desregrada do pecado, sabe? Uma vida mundana mesmo. E quando eu aceitei a Jesus, eu fui para os pés de Jesus cheia de vícios, cheia de pecados, sabe? E eu aceitei a Jesus com 16 anos. Com 17 anos eu me batizei. Só que eu não fiquei, aleluia, aos pés do Senhor. Eu me desviei, eu fiquei bastante tempo fora da presença do Senhor. E ali eu tinha muitos vícios mesmo. Até quando eu retornei, já com 20 e poucos anos, eu retornei para Jesus com 22 anos, 22 para 23 anos, eu voltei para os pés do Senhor Jesus. E ali vim carregada de pecado, de vício, de tudo quanto era imundo, estava sobre a minha vida. Mas eu voltei para Jesus e ali, né, fui caminhando com Cristo, me reconciliei com Jesus, mas eu tinha vícios. O meu vício não era mentir, o meu vício não era drogas, o meu vício não era álcool, não era alcoolismo, não era essas coisas. Não era mentira, não era adultério, não. Meu vício era imoralidade sexual, essas coisas. Eu tinha vício nessas coisas, na carnalidade, imoralidade, pornografia, masturbação. Era isso que eram os vícios, eram os demônios que estavam sobre a minha vida. E eu não conseguia me libertar, de maneira nenhuma. Então eu voltei para Jesus, me reconciliei com Jesus e comecei a buscar libertação, comecei a buscar para Jesus me libertar. E quantas das vezes eu fui frustrada, porque eu tentava parar e eu não conseguia. Eu tentava renunciar àquele pecado e eu não conseguia. Por quê? Porque era um vício. Irmãos, quando a gente tem um vício, por mais que a gente tente deixar aquele vício, a gente não consegue, porque é espiritual, é demônio que está aprisionando aquela pessoa naquela área, quer seja na área sentimental, área espiritual, área física, área emocional. Os demônios, eles atuam, irmãos, em todas as áreas da vida das pessoas. E eu tinha esse vício, só que eu buscava ser liberta. Eu buscava a libertação no Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Deus, no começo eu comecei a jejuar. Pedir para o Senhor me libertar. Só que muitas das vezes eu jejuava e eu me frustrava, porque eu queria ter resultado imediato. Ou seja, eu queria jejuar hoje e amanhã eu já queria estar liberta. Só que aí o Senhor Jesus falou comigo que não era assim. O Espírito Santo falou comigo: olha, Satanás usou o tempo para te aprisionar. Então eu também vou usar o tempo para te libertar. A sua libertação não vai acontecer de um dia para o outro, porque a libertação é um processo. Não pense você que você vai estar ali jogado com a cara num vício e você vai voltar para Jesus e você vai largar tudo de um dia para o outro. Não, não é assim não, irmãos, não é assim não. Satanás, ele usa o tempo para aprisionar e Deus, ele usa o tempo também para libertar, porque a libertação é um processo. Ninguém se liberta da noite para o dia, não. Então o Senhor Jesus me deu o comando. O Espírito Santo me deu o comando. O Espírito Santo falou comigo. E então ele disse: você vai fazer assim, assim e assim. E como? Olha, minha filha, como os demônios usou o tempo para te aprisionar, eu também vou usar o tempo para te libertar. Você vai fazer jejum prolongados. Não todos os dias. Não todos os dias da semana. Mas você vai fazer pelo menos uma vez na semana por libertação. Por libertação deste algo que está te aprisionando. E o Senhor me deu o comando. E ele disse: faça assim. Todas as sextas-feiras.
Sexta-feira, às 6 horas da manhã, você abre o jejum. Abra o jejum às 7 horas, às 6 horas da manhã. Abra o jejum às 6 horas da manhã e entregue o jejum a 1 hora, que no mundo espiritual são 7 horas de relógio. Não precisa ficar o dia inteiro. O Espírito Santo falou comigo, eu vou usar o tempo. Eu vou usar o tempo para te libertar, porque Satanás usou o tempo para te aprisionar. E eu vou usar o tempo para te libertar. Você vai fazer todas as sextas-feiras, 6 horas da manhã, dobra o seu joelho. Abra o jejum quando for 1 hora da tarde. Entrega o jejum por esta causa, por libertação. Este foi o comando, irmãos, que Deus me deu. Por libertação. Porque eu estou gravando esse vídeo, porque eu vi um comentário no vídeo aí do jejum, que a moça falou assim que ela tinha muita vontade de fazer jejum, só que ela não podia porque ela fumava. Ela fumava cigarro. E então eu estou falando aqui, estou relatando este comando que o Espírito Santo me deu para me libertar desses vícios de pornografia, masturbação, prostituição, essas coisas, irmãos. Cada pessoa tem um ponto fraco. Cada pessoa tem algo diferente. O inimigo conhece o seu ponto fraco. E o inimigo lutou muito comigo nesta área. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário hoje, eu estou liberta. Porque Jesus, aleluia, me lavou. O sangue de Jesus me purificou, aleluia. E eu dou glória a Deus por isso e Deus me deu este comando. E eu estou relatando este comando aqui que Deus deu para mim por libertação daquilo que me aprisionava. Daquilo que muitas das vezes eu tentava sair e eu não conseguia, eu me frustrava. Por quê? Porque eu não tinha força para largar aquilo. Eu não tinha força. Mas no momento em que eu se humilhei para Jesus e disse, Deus, eu quero parar. Deus, eu não quero isso para minha vida. Deus, eu quero a libertação da minha vida. Me liberta, Jesus. Está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Me liberta, Jesus. Eu dizia para o Senhor, Jesus, está escrito, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, me liberta. E o Senhor Jesus, ele me deu este comando, jejum por libertação. Das 6 a 1 da tarde. Deus fez para mim, Deus me deu este comando. No mundo espiritual são 7 horas de jejum. Talvez você diga, mas é pouca hora. Irmãos, este foi o comando por libertação que Deus me deu. E eu estou relatando porque funcionou comigo. Eu não estaria aqui falando algo que não aconteceu. Eu estou falando a realidade, o que Deus me deu. E depois deste comando, eu fiquei 7 meses. Foram 7 meses jejuando todas as sextas-feiras neste comando. E depois que completou os 7 meses, para a glória de Deus, Deus, ele me libertou por completo. Só que você precisa vigiar também. Você precisa ter vigilância no seu jejum. Você precisa ter vigilância no seu jejum. O Espírito Santo, ele sempre me cobrou quando eu estou em jejum. Eu não posso ficar em telas, eu não posso ficar vendo tudo, eu não posso ficar colocando os meus olhos sobre coisas más. Não, irmãos. Os meus olhos têm que estar postos na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz, aleluia. A palavra de Deus diz, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Nós temos que abrir os olhos, aleluia, colocar os olhos na palavra, meditar na palavra e contemplar as maravilhas, os mistérios que estão dentro da palavra de Deus. Este foi um dos comandos que Deus me deu e eu deixo relatado aqui. Se você está buscando libertação de qualquer seja o vício que você tem e você não consegue se libertar, você ora, você jejua e muitas das vezes você se prostra. Eu também no começo foi assim, você se frustra. No começo foi assim, mas depois que o Espírito Santo me deu este comando, a minha vida mudou. Ele me libertou por completo. E graças a Deus, eu testemunho aqui porque Deus liberta. Verdadeiramente Deus liberta. Porque o inimigo fazia eu sentir prazer no pecado. Mas o Senhor Jesus falava comigo, o Espírito Santo falava comigo, assim como o inimigo fazia você sentir prazer, eu vou fazer você sentir nojo. Eramandalavasurabadai. Aleluia. E assim aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando verdadeiramente Deus liberta, a gente sente nojo. É nojo do pecado. Nojo daquilo que não agrada a Deus. Amém?
Fique com Deus, que Deus possa te abençoar, que Deus possa guardar a sua vida e possa te dar essa força, essa graça espiritual, esse vigor espiritual, para que você possa verdadeiramente se libertar em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.